Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Hoje com Antônio Lupi. Quatro horas 6 minutos, boa tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. Uma excelente tarde, uma tarde agradável, uma tarde gostosa, uma tarde para tomar um café, comer um bolinho de chuva e, claro, ouvir o Arena CBN. Por que não, né? Por que não, José? Boa tarde. Boa tarde. Aliás, José, você está na CBN Campinas 99.1 e para você que tem a curiosidade, todo mundo tem curiosidade, né? de ver como é o estúdio da CBN Campinas, como é José Neves, como é Carlão de Freitas, como A beleza é Fábio peculiar, Scheib. a beleza peculiar de Antônio Lupi. Antônio Lupi, você pode acessar o nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas, que você acompanha o Arena com imagens, José. Outro dia me perguntaram, boa tarde pra você. Boa tarde, Carlos boa tarde, Eduardo. boa tarde, Outro dia boa tarde, boa boa tarde. tarde, Scheib também. Boa Outro dia tarde. me perguntaram assim, o Lupi é feio? Feio. O Lupi não é feio, o Lupi é exótico. Boa tarde. Eu sou feio. Sabe quanto Ele que eu tô é cobrando exótico. pra assustar uma festa com 10 crianças? 10 crianças. R$150 a hora. Olha aí, ó, é o preço, tá bom. diferente. É uma beleza mais voltada assim pra um É parente. exótico, se um dia alguém falar assim, ó, papai, eu tenho medo do bicho papão. Eu falei, ó, o bicho papão ele vai vir. Cadê esse bicho papão então? Contrate Antônio Lupi. Que ele é o próprio bicho papão da Curuçu. É o papão. Ô, Curuçu já. Bicho papão da Gol lá, hein? E aí, Carlão, tudo bem? Oi. Tudo tranquilo, Antônio Lupi. Cê Boa nota? tarde a você, boa Oi. tarde, Não, ouvintes. mas na CBN. época, o período Não, permitia. na Permitia. época não tinha nenhum problema. Quando não tinha SAF ainda. Não tinha essa. Eu tava aqui assim, ó. Era clube associativo. Isso. A gente funcionava com o conselho deliberativo da nossa mente, né? tranquilo. Jogou muito, né? Tá certo. Não, muito não, mas assim, foi um gol. Marcou seus gols, né? Tá certo. Olha ela lá, grande Carol. Olha ela lá. Ei, Carol. Coisa linda. Tudo bem, Carlão? Tudo ótimo, voltar Antônio aqui. Lupi. Bora lá, hoje terça-feira, o que temos? Hoje eu achei que teríamos Hoje tem- Libertadores, Tem mas é paredão amanhã, né? do Big Brother, é isso que tem. legal. É o que Você tá tendo, fazendo é isso campanha aí. pra derrubar a menina Eu lá, quero né? derrubar a xarope daquela Milena lá. Ela é chata, Ontem que eu acompanhei aquela melecada. Chata é o toda lá. Lupe, pelo amor de Deus. É chata demais, pelo amor de Deus. Ah, vou falar, tem hora que nem eu me aguento. Nem velho. eu me aguento, né? Tá Eu certo. sou muito chato. Tudo bem, Scheib? E aí, Lupi, tudo bem, cara? Tudo tá certo vendo, por Scheib, aqui né? e por aí, tudo bem? Por aqui tá tudo bem. Por aqui tudo tá certo, bom, tá por tudo aqui. ótimo. O Guarani Quase não vai na que eu ia. Curuzu amanhã, mas vai para o Pará, né? Vai para o Pará, já já está, Para o Castanhal. E a pergunta que fica na CBN é se já providenciaram o Castanhal? Vamos castanhar. Já. Tem, né? Teremos. Legal. Nós temos um engenheiro de vinhetas chamado Eduardo Rodrigues do Bolacha, né? Castanhal. Ah, o Bolacha fez uma mágica, eu né, não cara? vou falar qual é a Sim, vinheta. mas ele é um Mas artista. né? o Bolacha, ele é um artista, ele tem o dom Caraca. pra velho. manipular vinhetas. Ele gosta. E ó, Manipulou é bom a no que vinheta. faz, hein? A Ponte Preta, quando jogou com a Aparecidense, foi eliminado uma certa Duas feita. vezes, né? Eu Foi estava a lá. Aparecidense? Era assim que era? A Aparecidense? É que em 2001 nós não tínhamos a CBN ainda, porque o Castanhal jogou com a Ponte. Quanto foi? Ah, sim. Nossa, 8 Foi 8, né? pro time do José. O Washington fez uns 5. Time de quem? Desculpa. Time do O José. mais legal e esperado é. desse ano Só dele, né? é o jogo do Bugre contra o Anápolis, né? esse ano na Anápolis. Série C. Esse Anápolis. jogo ele. E aliás, tem de novo, hein? Tem. Aí Esse vai ano botar tem o de Guarismo novo, pra hein? lá. Ele vai ficar com. Anápolis! Foi de novo. Anápolis! Parece música, velho. Quem é a voz? Ah, quem? Não, a última chance. Zé, chega que eu vi. Duas notas. Anápolis! Não peguei. Você não Mais pegou? uma. A última. Qual é a música, Pablo? Anápolis! Pô, É Zé. o Pio? É o Pio. Rafael Pio é demais.
Ele tá com tudo e não tá prosa, né? Essas vinhetas são sensacionais. Anápolis. Ô Zé, que dia que é hoje? Hoje é terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026. Sabe quem faz aniversário hoje? Ah, quem? O Pirâmides Futebol Club. Ah, é lá do Egito, do Cairo, né? Rodriguinho Jogou lá. com quem? Keno jogou lá. Flamengo? Keno. Rodriguinho também. Foi o Palmeiras ou o Flamengo? O quem? O Pyramids. Jogamos com o time brasileiro, não jogou não? Botafogo? Não jogou com o PSG antes, né? Mas não jogou Ou com o não? time brasileiro, não? Acho que foi disputa, não foi? Não Foi, não sei, não faço a menor Ok, ok. ideia. Grande eu pirâmide. lembro que o Fabião falou do Keno, né? Por razões óbvias, e agora, pra descontar Fábio Schaiber, eu lembro de Rodriguinho, né? Olha, ô Carlão, Corinthians. se você disser que o técnico do Pirâmides é uma múmia, você estará ofendendo ou dizendo uma verdade? Não sei. É igual o técnico do Taubaté. Qual que é o apelido do Taubaté? O burrão da O burro da Central. É o burro da Central, burro. né? O Certo. Pirâmides hoje completa 18 anos, hein? Parabéns, hein? Novinho. Jogou com o Flamengo, realmente, o Pirâmides. Ano Jogou passado. com o time brasileiro. José. E o Flamengo ganhou, não ganhou? O Pirâmides ganhou. Ganhou acho da final com o PSG. Não, o Flamengo ganhou e foi fazer a final. Da final com o PSG. Foi com... Nossa, olha só como... Foi. É muito jogo, né? Muito jogo, é muito Eu jogo. dou umas caducadas, sabe? Essas coisas recentes assim me pegam. Te pegam. Não, esses jogos, essas datas recentes, eu sou Mas bom se lá pra... falar do Ponte Preta e Guaratinguetá Não, você falar de... 2000, Não, você falar Na de... verdade, o Carlão é um Você grande falar de disquete, de né? Ele 2000 guarda pra- coisa velha, mas é. não guarda coisa nova. De 2000 pra lá, eu sou gênio. De 2000 pra Ele é cá... um disquete com o tamanho de um HD externo, né? Hoje também é aniversário de cidade. Não, opa, hoje é dia. Dia de quem? Hoje é 24? Hoje é dia da conquista do voto feminino no Brasil, importantíssima. Importantíssimo. Dia Nacional do RPG. RPG é um game, né? É o jogo de nerd, né? Nerdinho, né? E hoje é aniversário de cidades importantíssimas. As megalópolis. Importantíssimas do Brasil, hein? Hoje é aniversário de Araguainha. Não é em... Araguainha. É Alagoas. Não é Araguaína. Araguaína é Tocantins. É né? Araguainha. onde o Primavera esteve. Araguainha é Alagoas. Eu vou de Rio Grande do Norte. E o Scheibe? Mato Grosso. Acerta, Fábio Mato Scheibe, Grosso. Mato Grosso. Olha só. Danado. Hoje é aniversário de Caraíbas. Caraíbas e Espírito Santo. Bahia. Bahia. Acerta quem disse Bahia. Pô, Hoje é só aniversário tá lá, de tô Feira com da tudo, Mata. Feira da Mata, Bahia. Feira da Mata, né? Umburanas. Porra, Caramba, Bahia ganhou hoje, hein? Bahia hoje tá com muitas cidades que Conhece completam cachaça aniversário. com um barril de amburana? É uma delícia. Deixa eu trazer aliás, a polêmica Neymar já saiu do Arena, hein? Nossa, Já tá proliferando por aí em outros programas. É mesmo, E é? olha, hoje ou ontem foi o programa que a gente tava acompanhando. Foi ontem Acho à que noite, foi né? ontem, isso. Ontem à noite um debate Todos os acalorado entre duas referências do jornalismo esportivo. Um concordando em levar o Neymar pra Copa, não como titular, e outro discordando de levar Neymar pra Copa. Esse assunto, inclusive, começou aqui. Isso e eles, E aos lógico. poucos está ganhando. Esse é um assunto- inclusive, começou aqui. Isso e eles, E aos lógico. poucos está ganhando Esse é um assunto nosso, né? esse assunto É nosso. um assunto, mas tudo bem. Mas vamos hoje compartilhar. a gente não vai falar sobre Neymar. Hoje a gente vai Neymar, falar sobre Neymar, torcida. Torcidas. E foi um tema abordado por Nossa José reunião de Neves na pauta. nossa reunião de hoje. Teve, por Foi incrível legal, que cara. pareça, uma reunião de pauta. Porque José Neves chegou aqui no estúdio e disse o seguinte: cara, eu tô pegando um love, um amor, uma paixão pela forma do ritmo das torcidas organizadas do sul do país. A conversa começou com o Danny Boy, aliás, um abraço pra ele que está na audiência. Danny inclusive. Boy? Danny Tá Boy. na fase, tá Porque voando. alguém falou que dominado. precisava ir pro hospital e eu cantei Chama Samu, que é um canto muito Bahia. conhecido da torcida Não do é um Vitória. cântico legal, né? Não é um cântico legal, né? Mas é muito conhecido em redes sociais. E aí o Danny Boy falou, cara, eu nunca entendi esse canto. Aí eu coloquei pra ele ouvir no YouTube e eu falei, eu gosto muito dos cantos, tipo, que tem baterias diferentes. Sim. A gente tá acostumado com aquele sambão, né? Bum, bum, bum. O surdão, né? Surdão e tal. Isso. Aí eu mostrei pra ele uma torcida do Criciúma, a torcida, a Banda Carvoeira, que eu acho muito legal os cantos deles lá, que é uma cadência diferente da nossa. Tem uma coisa muito mais portenha, uma coisa muito mais Uruguai / Argentina nas torcidas do sul do Brasil, não é verdade? Sim, que tem aquele pratinho que fica em É um cima, né? bumbo com As pratinho, barras, sim, né? as Que, barras, que eles barras. chamam, né? As enteadas, né? Isso, e é uma cultura muito forte na região da Argentina, do Uruguai, e que os clubes, as torcidas organizadas do sul
na verdade, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, pegaram por influência. Sim. Aí Carlão de Freitas falou assim, já no Rio, São Paulo, Minas... Não, mas no Rio tem algumas, da nossa aqui do Sudeste. O Rio de Janeiro tem, o Flamengo tem, o Vasco tem, mas ó, vamos lá, Carlão, o Flamengo mas cheio mais de copiar. no surdão, né? As tradições aqui, o Flamengo é a raça rubro-negra, Força Jovem. Não, mas Vasco, assim, a questão do ritmo, é um ritmo mais parecido com as organizadas mas de São as Paulo. torcidas no Rio de Janeiro já tem essas barras. Mas eles são cheios de copiada do canto do 1952 do Fluminense. Mas assim, é uma coisa bem pequena em relação no Sul é muito forte. Agora... Mas ó, esse canto aqui. Esse aí é o sambão, Mas é Corinthians. Mas isso é tradicionalmente São Paulo, né? Uma bateria de escola de samba, vamos dizer assim. A do Santos, por exemplo, Santo, aí começa, né? O surdo. Lá no Nordeste, que é a que eu mais gosto, já é uma coisa mais ritmada com... Tipo um axé, né? Um axé. E tem aquele cara que é tipo o maestro, ele fica dentro de um caixote. É o puxador. O puxador. Sincronizado. Lá no Barradão tem uma estrutura de concreto, onde o puxador fica em cima e ele vem junto. E é o cara... Eu não sabia. Exatamente. Então... E lá no Norte, Nordeste e no Sul, veja que aqui no miolão a gente não tem isso, miolo São Paulo / Rio. Mas nos extremos a gente tem muita presença de trompete, trombone na torcida. Exato. E eles ficam tocando, às vezes enche um pouco o saco, né? Mas é legal pra caramba. Nos aflitos. Mas nos é aflitos muito legal tradicional. os metais também na torcida. Eu acho bem Aqui legal. em Campinas, eles têm, no Guarani, acho que era Taba alguma coisa, na Ponte ela que era 1900. É Brava 1900. Curva, não era? Curva 1900. E tinha os trompetinhos nessa torcida. Sim, eles faziam tipo uma barra, mas infelizmente não deu certo, né? Na Ponte nem no Guarani. Eu gosto, cara. Tanto é que quando a Argentina ganhou a Copa em 2022, né, Chaib? Eles tinham aquela música Muchacho. Era muito bonita aquela música. Eles cantando lá, quando a delegação chegou em Buenos Aires, era esse instrumento, que é o bumbo com um pratinho em cima. E as legal. barras, elas têm como assim, nas músicas, por exemplo, eles não ficam muito xingando o rival, né? Eles exaltam Valorizam muito a história. Falam de ídolos dos clubes, que nem da Argentina, eles vão dos pais do Maradona até o Messi. Dom né? Diego de la Tota, alentando a Lionel. É bonito demais essa música, cara. Eu acho muito legal esse assunto de torcida. Então, aí a gente vai poder conversar com o nosso ouvinte / torcedor. Qual ritmo ele mais gosta nos estádios? Ou assistindo pela televisão, por exemplo? O som dos barras lá do Sul, aquele swing malemolência do Nordeste. Teves que dançavam. Ou o sambão do Sudeste. 19-99186-9070. E se tem alguma torcida, não a que o torcedor ele tem como a paixão, claro, do clube, mas uma outra que ele admira, por exemplo. Sim. Por exemplo, eu gosto muito da torcida do Grêmio, né? Clempa, quando tinha Avalanche lá no Olímpico. Geral do Grêmio, né? Muito legal, eu achava aquilo espetacular, era um como é que fala? Um espetáculo à parte. Os mosaicos lá no Norte, Nordeste, legal. a torcida do Fortaleza, a torcida do Inter cantando Ceará. A camisa vermelha e a cachaça na mão, o gigante me espera, vai começar a festa. No Repá, por exemplo, que o estádio é dividido, muitas vezes no Mangueirão, você tem dois mosaicos, a da torcida do Remo, eles conseguem adaptar no lado onde eles estão, e a torcida do Paysandu. Legal. E são mosaicos belíssimos. Eu gosto muito desse tipo de mosaicos e de festa que são feitos lá no Norte. Grande Caio Maciel, daqui a pouco você passa aqui, tá? O assunto é legal. Vem cá depois. Depois você vem aqui, o assunto é bom, vem. Então é isso, 991869070, o WhatsApp já está liberado pra você mandar a mensagem. Corinthians, né? Eu acho que ele é meio tendencioso a coisas relacionadas a Corinthians. O nosso Marcelo Abreu, que é um jovenzinho corintiano. O Poropopó é sensacional. Poropopó é muito bom. E esse grito é muito velho, é antigo. E o Corinthians sempre canta, mas ele resgatou de uma maneira... Sabe outro que é forte também? O Casar do Esporte. Casar. O Vasco também tem o Casar. Pelo esporte nada. Tudo. O do Náutico é, como que é? Hexa, né? Que eles falam. N-A-T-U-C-O. Náutico. É legal, hein? Acho muito legal esses. Cara, o Casar do Esporte, você fez jogo na ilha? Na ilha eu não fiz. Nossa, eu fiz na Arena Pernambuco. É sacanagem, cara. Arco e Ronald Lincoln, presidente da CBF, explica a decisão de renovar contrato de Ancelotti. 1 ano é muito pouco. Samir Chaudi afirmou hoje que o novo contrato do técnico da seleção brasileira será válido até 2030. Está passando por ajustes burocráticos e jurídicos
antes de anunciar a renovação de Carlo Ancelotti. Caraca, 2030 ele vai pegar Duas Copas, né? Ele pega 2026 ciclo, né? e 2030. Esse ciclo, assim, nem sei o que vai acontecer em 2026, mas ele não teve a participação dele muito pequena ainda, né? Em relação ao grupo que está se formando para a Copa do Mundo. Agora, para 2030, aí ele já vai participar do processo como um todo. O Tite, foram 3 Copas, né? O Tite ou foram duas? Duas Copas, né? E 22. Aí veio o Diniz 22. e depois o Dorival, que foi só Copa América, só, né? E umas Não, teve o Ramon também, que foi um interino do Sub-20, que agora acho que nem no Sub-20 tá mais. Não, né? já Foi demitido. já vazou. Foi um ciclo totalmente equivocado. Zoado. E tudo que começa errado, José, É que nem casamento, né? Começou errado, vai terminar rápido. vai terminar rápido. Ou vai terminar errado. Bom, é o seguinte, 4h23, Marcelo Abreu, nosso corintiano na central técnica, você já pôde perceber, porque ele só solta a vinheta do Corinthians. E a Samela Deep, tá bom já. Chega. Saco, hein? Corinthians, ô Marcelo, já bom, cara. Era pra dar luz, hein? Vocês ganharam no pênalti e na coisa lá, né? Boa. E a Samela Deep está no streaming. Você quer falar alguma coisa? É que sem o Eliel fica mais agradável, já reparou? Fica mais leve. Fica né? mais leve, a coisa flui, né? A coisa flui, né? Mas ele é bom, ele tem o seu no valor. DM, hein? Sacanagem. Tá Tá, no DM. pior que tá, senti verdade nele hoje. Tá chinelinho? Tá bem pra baixo. Bem pra baixo. Hoje o nosso guerreiro perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. 4h23, a gente volta já. 991869070. Unidade, né? Manda a participação, vamos festa. conversar aqui sobre esse ritmo das organizadas pelo Brasilzão todo. R$40 mil no seu usado na troca. A pronta entrega. Autonomia. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Está chegando o Fórum Agenda Piracicaba 2026, com o tema Ciência e Inovação como alavanca do desenvolvimento. O fórum ocorrerá no Engenho Central, em Piracicaba. O agenda é gratuito, mas as vagas são limitadas. Então já se inscreva em agendapiracicaba.com.br e garanta a sua participação. Fique ligado, em breve mais informações. Realização EP Eventos. Apoio Prefeitura de Piracicaba. Sabe o que não pode faltar na sua lista de viagem? Revisão de férias Chevrolet, que vem junto com serviços de confiança e uma condição especial para cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma, ou troca de freios dianteiros para Celta, Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$100. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma, só R$600, ou 6 parcelas de R$100. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Sabe aquele cursinho que vibra mais que torcida em final? A Oficina do Estudante é foco e aprovação na veia. Venha vestir as cores que mais aprovam. Bolsas de estudo. Inscreva-se. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. 4h26, o Augusto mandou uma mensagem aqui, mas Grande é pro estúdio CBN. Aliás, tem um quadro muito legal sobre cervejas, né, no estúdio CBN. O ouvinte queria saber sobre a cerveja sem glúten. Eu vou passar aqui, viu, Augusto, sua mensagem. Você é estudioso, né, de cerveja, Zé? Você manja, não manja? Estudioso não, Mas manja, arranha. Aí você perdeu a... Aí é difícil. Ele tá falando, vocês já viram a resenha do Rui Cabeção quando chegou no Náutico? Ele tinha um lateral direito muito querido pela torcida, né? E ele não jogou e aí foi o Rui, né? E aí a torcida gritou os 10 e não gritou o lateral direito. Caraca, que era o Rui. velho. E aí no final gritaram, né? O Rui, mas eu não O Rui posso é um falar pouco- aqui, tá? O Renatinho. O Rui é polêmico. O Rui, quando jogou aqui no Guarani, ele foi pro fight com o diretor do Guarani. Falecido mesmo? Secassi, Deus, mano. Ele era bem assim, ele tinha uma disfunção 2002. macrocraniana, Nossa, né? virou Mais uma. advogado, virou Desculpa, advogado. mas o Carlão soletrando N-A-T-U-C-O. Não, a galera Natuco. A galera não entendeu. Foi mal nessa o cara. Carlão, hein? A galera não entendeu. Boa tarde, Arena. Como assim? O Zé precisou de 4 vezes a repetição da vinheta do Anápolis para acertar que era o Pio? Anápolis. Adivinhei na primeira. Um beijo pra mas quem vocês, foi? Beth de Mas Valinhos. pô, a Beth é Ah, covardia, Beth, você também é né, velho? apaixonada Beth, do cara, né, meu? Ela é fã. Ela é de Rafael. presidente. Ela é né? fã. Boa tarde.
Cuidado. Não vou ler, Leozinho Ferreira mandou uma mensagem aqui. Grande Léo. Não vou... A mensagem dele é legal, mas eu tô com medo de ler. Posso ver só meu conteúdo? Claro, Deixa aqui, eu ver ó. o conteúdo. Aqui, ó. Boa tarde. É boa. Hoje é uma data muito especial, porque a gente tá falando que é o direito da mulher ter direito ao voto, né? Sim. Então ele mandou um grande abraço ao zagueiro do Bragantino, Red Bull Bragantino, né? Gustavo. Que tem mãe e tem esposa, né? Tem esposa. Acho que é uma grande ironia, mas é muito bem lembrado. Veja, na semana que a gente fala justamente disso, da mulher conquistando o devido direito que ela tem, alguém vem e fala uma asneira em pleno 2026. Mas legal. O Brunão tá aqui com a gente, ó, final do telefone 8126. Alô, pessoal da CBN Esportes, podemos ter no estádio do Guarani o jogo entre São Paulo e Corinthians na final do Paulistão 2026. Mas o Corinthians tem que ganhar do Novo Horizontino e o São Paulo tem que passar pelo Palmeiras. No estádio do Brinco? Porque vai ter show lá no Morumbi. Do ACDC? Do ACDC. Mas eles não podem mandar em outro estádio, nem na Arena Barueri, não pode nada, nem no Pacaembu. Mas é sintético, Pacaembu, Brinco é o melhor que tem. E tem um público, né? E é um estádio grande, um estádio onde tem um gramado, segundo o Abel Ferreira, top. Se o São Paulo for mandante. Independente porque a primeira, se for a primeira, se o São Paulo for pra final, ele joga no primeiro jogo da final, 4 de março. 4 de março é o primeiro jogo da final. Tem show lá. E depois do show, a empresa que trouxe a banda vai trocar o gramado e não vai ter tempo pro jogo do dia 8, que é domingo. Não, beleza. Agora, você imagina se você fosse torcedor do São Paulo. Foi o que eu falei aqui no CBN Esportes. Você imagina você torcedor do São Paulo, você não pode ver o jogo do seu time no seu estádio. Não, e outra. Porque tem show. O torcedor, por exemplo, pro Guarani, pra nós aqui de Campinas, é sensacional. Pô, o Palmeiras vem aqui, elogia o estádio, São Paulo já vai, sei lá. Estamos falando de uma final agora, né? É uma final. E outro, o torcedor do São Paulo, que é a torcida única, né? Contra o Corinthians seria torcida única. O torcedor do São Paulo que vai só não vai ser torcida única se for o Novo Horizontino. O torcedor do São Paulo que vai ao Brinco de Ouro é um torcedor diferente do torcedor do Morumbi. O Morumbi é um trunfo do São Paulo para uma final, para um jogo decisivo. O São Paulo no Morumbi ele é muito forte. Então, no Brinco de Ouro, eu acho que São Paulo é uma incompetência da diretoria, tremenda. Você vê que o foco não é futebol mesmo, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Mas pra ter São Paulo e Corinthians nesse segundo jogo do comando do São Paulo teria que passar pelo Palmeiras vencendo ou se empatar, passar nos pênaltis. O Corinthians não pode vencer o Novo Horizontino no tempo normal. Mas são dois jogos, já final. Uma final ele faz mas o segundo eu tô falando. Mas mesmo assim, o segundo não vai ter como jogar lá. Porque vai trocar o gramado. Vai trocar o gramado. Não vai ter jeito. A empresa que trouxe, a não ser que os caras avaliem se o segundo jogo for no Morumbi. Porque fala assim, dá pra aguentar, assim, dá pra jogar. Eu acho e que começa dá. A reforma depois. Eu acho que dá, porque já teve jogo de São Paulo lá, depois de shows que eu fui, não trocaram gramado. Acho que faz parte do contrato. Então, primeiro joga, depois tira o gramado. Mas eu acho que pra cúpula, isso é terrível, o retrato da incompetência. O Palmeiras jogou alguma final longe dos seus domínios, ou Fábio Scheib? Ribeirão, né? 95. Mas assim, daí foi mando do Corinthians, né? Foi mando do Corinthians? Os dois, né? Santa Cruz? Os dois, mas o segundo foi mando do Corinthians. Santa Cruz foi mando do Jogou em 2000 no Morumbi, né? Esse jogo teve treta, não teve? Morumbi ainda era o palco do futebol paulista, treta nessa final aí, não teve? Que teve, Ribeirão? Teve. Santa Cruz. Fábio Scheib esteve lá. Teve treta, não teve, Fabião? Era só bambuzada, bambuzada das bandeiras. Mas não foi a briga que determinou. Não. Porque aquela foi numa Copa São Paulo de futebol júnior, né? Pacaembu, né? Isso aí que a gente tá falando. Exatamente. Era justamente por isso que o Pacaembu estava interditado, daí no final foi em Ribeirão, daí. Então uma coisa tem a ver com a outra. Se for ver, entendi. Eu não sabia dessa. Deixa eu ver aqui, ó. Aniversário. No meu documento está lá. Quem é que dá risada parece peru no Natal? Morro de rir, não sei. É o Rô Paulo, não entendi a mensagem do Paulo. Boa tarde, é o Guimarães Bugrino, ouvinte número 1 de vocês. Obrigado. Aliás, em Guimarães, amanhã, nesse mesmo horário, Como é? Puxadinho pro lado, coisa mais linda, velho. Ô, JP, dá uma segurada. Boa tarde, aí. pessoal. Lembro quando assisti o Campeonato Carioca na Band. Tinha o narrador Januário de Oliveira. Ele dizia: cruel, Superézio. Tá lá um corpo estendido no chão. E outras que não me lembro, mas consegui ouvir as musiquinhas no fundo, na torcida, que deveria ser a charanga do Flamengo. Charanga do Acho legal. que nem tem mais. Charanga do Jaime. Tempo em que os ingressos eram acessíveis. E era geral do Maraca. É o Juninho Gambetta que Boa, mandou Juninho. mensagem. Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN.
Terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um novo alerta de risco geológico alto para todas as regiões da cidade. A previsão indica pancadas intensas de chuva e aumento de risco de deslizamento até a próxima segunda-feira. Temporais deixaram 23 mortos e mais de 40 desaparecidos nos municípios de Juiz de Fora e Ubá. O Ministério da Fazenda estima que vai arrecadar 14 bilhões de reais a mais esse ano, com o aumento do imposto de importação incidente sobre mais de 1.000 produtos. A medida foi adotada para proteger a indústria nacional. Entre os itens afetados estão smartphones, freezers e painéis indicadores com LCD ou LED. O aumento das tarifas de importação anunciado pela equipe econômica vai ajudar o governo federal a cumprir a meta de superávit nas contas desse ano. A diretora do Museu do Louvre renunciou ao cargo após um roubo de joias de grande repercussão e greves constantes nas últimas semanas. Desaparecidas desde outubro do ano passado, as joias são avaliadas em 102 milhões de dólares. O caso expôs as falhas de segurança do museu mais visitado do mundo. O gabinete do presidente francês Emmanuel Macron aceitou o pedido de demissão para dar um novo impulso à instituição cultural. Horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. 4h36. Quem tá chegando é Mário Quintino com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Oi, Lupe, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações do Sistema Anhanguera Bandeirantes. O nosso ouvinte que vai em direção da capital encontra lentidão nas duas rodovias na altura de Jundiaí, pela rodovia Anhanguera do quilômetro 62 até o 60, enquanto pela Bandeirantes, principalmente 50, tem pelo menos 2 quilômetros de lentidão. Atenção então lá pelo trecho. Seguindo em direção do interior, as duas rodovias já têm movimentação intensa aqui em Campinas, mas principalmente na rodovia Anhanguera, para acessar John Boy Dunlop, tem lentidão ali na marginal quilômetro 96. Se você puder, a pista expressa tem condição melhor para seguir em direção do interior. Falando também da Monsenhor João Batista Martins Ladeira, região ali do Mário Gatti, chegada também para Prestes Maia, tem uma ocorrência para quem está saindo da região central, Lupe, e tem lentidão. Então, se você puder acessar a Prestes Maia mais à frente, seguindo pela Washington Luiz e também pela Ângelo Simões, a condição é melhor. Na Prestes Maia, a movimentação já é intensa, chegada para Santos Dumont, na região do Trevo Sérgio Mota. Lupe. Legal, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito para atualizar tanto nas estradas quanto aqui em Campinas a condição do trânsito. 4h37. Aprenda inglês mais rápido com garantia em contrato e viva mais possibilidades com a Influx. Fale com a gente pelo telefone 3234-4400. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção, a BYD Darugi tem uma oportunidade exclusiva para você comprar o super híbrido BYD Som Plus 2026, com 50% de entrada, saldo em 36 vezes sem juros. Isso mesmo, taxa zero, com bônus de até R$40 mil no seu usado na troca, a pronta entrega. Autonomia de até 1.200 quilômetros. Não perca, BYD Som Plus Premium sem juros em 36 vezes, com bônus de até R$40 mil. A pronta entrega é só na BYD Darugi, em 6 endereços. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Do balcão do bar ao salão do restaurante, da cozinha do hotel ao seu prato favorito. Qualidade se vê nos detalhes. Na De Pratos você encontra utensílios e equipamentos que ajudam seu negócio a servir mais e melhor. São soluções completas com atendimento especializado e entrega rápida. De Pratos, equipando chefes e encantando clientes. Acesse depratos.com.br ou visite nossa loja, Avenida Orozimbo Maia, 1165, Campinas. Arena CBN. Horas e 39 minutos, o Arena tá de volta. Ah, que beleza, hein? O ouvinte mandou áudio, hein, ô meu caro Marcelo Abreu. Se você não pagar, meu amigo, nem eu, hein? Fala, pessoal da Arena, é Claudião, Jardim Proença. Ô, Claudião. Cara, as torcidas, eu acho legal as barras aí, mas eu acho muita imitação de torcidas argentinas. A do Grêmio canta até algumas músicas em espanhol, então não acho legal isso aí, imitação. Acho mais legal as torcidas do Sudeste, que é no samba mesmo, na batucada. E aqui no Sudeste, realmente a Gaviões é a que canta mais alto, né? Que faz mais, que apoia mais o time. Eu acho isso legal, apesar de não gostar do Corinthians, mas eu reconheço que a torcida deles é a mais forte. Valeu, obrigado. Mas olha, a observação do amigo aí foi que a gente copia os argentinos, é que lá no sul sempre foi assim. Não é nem cópia, ele mais ou menos, entre aspas, eles pertencem, né? É um pertencimento, uma coisa mais portenha. Agora aqui no Sudeste sempre foi samba, sempre foi o batucada de escola de samba. Mais um! Boa tarde, galera da CBN. Boa! Onde vocês cortaram meu áudio, mas assim o merchan agora, brincadeira. Foi o Boa tarde a todos aí. Viu, mas não adianta, gente. O Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo com essa turma que tá aí. Eles só pensam em dinheiro, patrocínio. Eles não dividem bola, não dá carrinho, não é igual antigamente. Até 2006 o Brasil tinha seleção que dava raça. Pode ser qualquer treinador que for, né? Não adianta. E outra, esse negócio de Neymar também não é nenhum assunto, mas ele indo ou não indo pra Copa, o Brasil não ganha. Deixei quietinho no Santos mesmo. Valeu, galera. Ótima tarde aí. Tamo junto. Camisa pra dentro. Ele fez uma resenha aqui, uma arena aqui no Parque do Azulão, aqui em Andradas, aqui o estádio do Rio Branco de Andradas, estilo Rio Branco. Puxar a matéria do clube, eu acho umas fotos aqui e mandar pra vocês aí. Valeu, galera. Rio Branco de Andradas? Disputou a primeira, jogou. Não lembro. Andrada tem um vinho bom, né? Você foi lá, cara? Nós estamos contando pra gente um episódio aqui. O que aconteceu lá? Eu tenho uma história lá, cara. Então joga no ar. Era assim, o Arena, pode falar essa hora? Era assim, meu pai já estava militando no Rádio Campineiro e o garotinho mancebo, 10 anos de idade. Ele fazia parte da Screst do rádio, né? Isso, verdade. Fui com ele lá pra Andradas, acompanhava meu pai, seja em qualquer lugar. Tem jogo, né? Brinco de Ouro, Moisés. Quantos anos, Carlão? Fora, 10 anos. 10 anos. E quem que ia ter? Qual jogo que ia ter lá? Aí ia ter Rio Branco de Andrada. É só pesquisar, eles vão saber contra quem o Rio Branco jogou. Aí, será que foi com o Guarani? Foi com o Santos. Aí né? eu estava foi com o Santos. O pai dele trabalha na imprensa de Santos? Eu tava com o velho ali na cabine e de repente chegou a torcida. Nossa, aí eu fiquei doido, né? Falei, nossa, quero ir lá. Peguei e fui lá. Começou a treta. Aí eles jogaram, eu acho que era, eu falei gás lacrimogêneo, acho que era gás de pimenta, né? Mas na época devia ser spray. Cara do céu, mano, o negócio ferveu, eu não sabia o que era aquilo, passando mal, chorando, cadê meu pai? Daqui a pouco eu vejo o velho, mas cara, eu levei uma bronca, falou, você tem problema na cabeça, vai ficar atrás de torcida, você tá doido, você não tá nem na sua casa, vixe. Só pelo fato de você continuar a carreira no rádio, você realmente tem problema na cabeça. E acabou o Rio Branco de Andradas, cara. Acabou. Lá tinha loja de couro, ainda tem, né? A blusa de couro era super tradicional. Mas o convite tá feito, né? Pra fazer um programa lá. Pô! Quanto tempo daqui em Andradas? 2 horas, né? Pouco pra lá de Poço de Cal ou é antes de Poço? Eu sei que a Águas da Prata 2 horas, 2 horas e meia. 2 horinhas, 2 horas e meia. O Fabiano Moreira, de Campinas, sei que estamos falando de torcidas nacionais, mas pra mim as torcidas argentinas são imbatíveis. Não param um minuto do jogo, ganhando ou perdendo, estão cantando e empurrando o time todo. É a mensagem aqui do Fabiano Moreira, final do telefone 1989. Opa! Opa! Não, dá místicas daí também. Na verdade, não é. Lógico, os caras conseguem incentivar bastante, tudo mais, mas não é sempre não, viu, Lupe? Eu já fui algumas vezes em estádios fora de casa, quando tá perdendo, realmente, lógico, a torcida organizada canta um pouco mais, mas o resto do estádio
Fica caladinho igual aqui, igual a Morumbi. Igual do Palmeiras, então, hein? Qualquer coisa. Vai o Palmeiras canta. Vai muito de acordo com o time, né? Uma coisa que a torcida do Palmeiras faz e que eu detesto, a gente já comentou sobre isso aqui, hino. é a questão do hino nacional. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. A do Cruzeiro, quando chega a imagem aí no Mineirão, a imagem do Cruzeiro resplandece. É legal também. Aí é um trechinho do hino, né? Mas a gente já comentou aqui sobre essa questão. Isso é polêmico, isso aí dá muita treta. Aí vai 4h44, a gente vai ter que ir até às 8 pra falar sobre hoje isso. Vamos. Prefiro falar de Neymar na Copa. Eu também prefiro. Dá menos briga, né? Vamos com mais um ouvinte que mandou áudio, o Marcelo Abreu, corintiano. E aí, você tá bom? O que tá acontecendo com o Santos, cara? Virar freguês no Novo Horizontino é o fim da picada, né? E como é que não contrata um jogador com assistência do Neymar igual o Gabriel Barbosa? Pelo amor de Deus, o jogo que ele cara tá perdendo é brincadeira. Esse cara tem que parar. Caraca. Ele é um lixo, porque... aí também não, hein? Chuva isso aí. Bater um pênalti daquele jeito, não podia nunca mais ser aquele futebol. Ele é um moleque. Pô, se vier essa não chuva vale a pena. Ele lá do Rio da Noiva, lá em Paulo de Paulo. Ou tá numa oficina mecânica, né? Boa, valeu, Montemor, ó. Isso é um motor de Brasília funcionando. Mas se for chuva, essa chuva prepara, em Baltimore? Eu acho que vai receber o sinalzinho lá. Baltimore. Deixa eu ver, tem mais um aqui, eu vou mandar. Não ouvi, tá, Marcelo? Mas eu acho que... Vamos aí por conta e risco, né? Vamos aí, né? Vamos aí. Vambora, mandei. Se der problema, é mentira. Fala, galera do Alan CBN. Mandei um áudio ontem aí não passou, tô mandando outro hoje. Ai, meu Deus. Eu fico chateado com esse negócio aí do Neymar aí, porque a Argentina torce pra Messi, Portugal pra Cristiano Ronaldo. E os pica-pau daqui torce contra Neymar. Brincadeira, viu, meu? Falar a verdade pra você, tem nojo, viu? Não, os caras é contra Neymar, cara. Mas aí vai, vamos os outros países torcem os caras lá. Não é mordendo, não. E nós aqui torcendo contra o Neymar. Estamos falando aí de mais ou menos 15 bolas de ouro que você colocou na mesma frase aí. Aqui é o Antônio de Campinas. Antônio de Campinas. Portugal torce pro Cristiano Ronaldo. Os argentinos torcem pro Messi, nós torcemos contra o Neymar. Estamos falando de 15 bolas de ouro de um lado e 0. Nem Campeonato Paulista do outro. Então tem uma diferença aí. Por que você pegou essa rejeição com o menino Ney? É porque, cara, ele de verdade, ele poderia ser muito maior que Cristiano Ronaldo e muito maior que Messi. Mas infelizmente ele priorizou muito fora das 4 linhas, entendeu? Deu muito mais. Aí te frustrou. Me frustrou. Ele poderia ser um cracaço, entendeu? Um Ronaldo, um Ronaldinho Gaúcho. Pra mim, o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo fizeram muito mais enquanto jogador do que Neymar, na minha modesta opinião. Mas é aquilo que quando o Júlio tá aqui, aí ele começa a colocar números na mesa. Que se você for pegar os números do Neymar... Não. Ele trabalha na ESPN? Não, mas é algo também em relação a isso. Os números, eles são frios, mas eles são argumentos. Mas são argumentos que olha, o Neymar ganhou 40 vezes jogando com a camisa azul. Ah, pelo amor de Deus. Não. Não sei, tô brincando. Mas os números do Neymar com a camisa da seleção brasileira são espetaculares, cara. Só que eu também acho que existe um exagero e as pessoas torcem contra um talento brasileiro, muito por conta do que ele faz fora de campo do que ele fez dentro de campo. Eu não torço A gente não pode esquecer, porque antes do Brasil ganhar a primeira medalha olímpica, a pressão era gigantesca, porque a medalha de ouro nas Olimpíadas era tratada como o único título que o Brasil não tinha. Que o Brasil não tinha. E o Brasil ganhou. A medalha de ouro. Mas isso aí não significa nada, porque depois ganhou outra. Cara, e quem carregou aquele time, na verdade, era o Micalho, o treinador contra a Alemanha, né? No Rio. Sumiu também, né? Desapareceram com ele, né? Cara, o Neymar, ele teve um papel espetacular nesse time, cara. Concordo. E o Neymar na seleção, jamais vou torcer contra. Eu torço contra ele do Santos, jogando no Santos. Na seleção, vou torcer muito a favor. Tanto é que na eliminação de 22, ele estava indignado tanto quanto o resto do Brasil, assim, o que você está fazendo aí na linha de fundo, desgrama? Ele jogou muito aquele dia. Jogou muito. Era a redenção. Mas existe sim Era a redenção. Uma torcida contra o Neymar, o ouvinte tem razão. O meu xará Antônio. Concordo. E eu acho que é até, de certa forma, muito grande. Do Neymar? Do Neymar. Então, mas eu acho que é por camadas, porque se você pega a molecada, sei, de 15 pra baixo, não sei,
Pô, que nem o Arthur tem 10 anos, os amiguinhos dele e tal, mesmo um pouquinho mais velho, mas a molecada ama o Neymar, cara. Então, mas eles mesmo. nem pegaram o supra-sumo do Neymar, você concorda? Desses três aí, é primeiro Neymar, depois Cristiano Ronaldo, que também é a molecada. O Messi nem então, o Messi ele não é carismático, mas eles nem pegaram o Neymar no Barça. Mas eles amam o Neymar. É engraçado isso. A gente viu o Neymar no Barça, fazendo miséria. No Santos, naquele Santos, Libertadores. Você pega a geração do Arthur, 10 anos, eles pouco viram o Neymar Prime, né? 2015, né, tal. E no Santos também, mas a molecada, pelo menos o convívio do meu filho, eles amam o Neymar e Cristiano Ronaldo, os dois. Que bom, eu fico feliz, de verdade. De verdade. Agora, acho que a nossa geração, acho que até por isso que você falou, Zé, não gosta tanto. Eu gosto, mas a galera, assim, da minha idade já tem uma certa rejeição com o Neymar. Tem mais ouvinte mandando áudio, meu caro Marcelo Abreu. Mas será que ele vai pra Copa? Corinthianíssimo. Boa tarde, pessoal da CBN Esportes. É Arena. Neymar, cara, não quero nem na minha querida e ilustríssima Ponte Preta. Cai, prioriza a gandaia, mulherada. Nem sequer se lembra se bobear onde ele joga. Nosso pai. Não, peraí. Você foi muito agressivo no seu áudio agora. Gramari mandou uma mensagem sobre torcida. Alá, Gramari. Torcidas que incentivam são os do antigo leste europeu. Pode ser estádio ou ginásio fechado. A coisa fica brava. Veja os vídeos do Luka Doncic, Gramari. Verdade, hein? Lá pra aqueles lá da Sérvia. Nossa, a galera lá, e a torcida de basquete na Turquia. Sinalizador dentro do ginásio. Os caras e o Fenerbahçe, Galatasaray tem basquete também. Pelo amor de Deus. Panathinaikos também tem. A Grécia, né? Isso aí é maluquice. O pau quebra, é verdade. Enquanto eles não colocam coisas assim, né? De fascismo. Porque na Europa tem muito. Tem uma galera muito preconceituosa que usa a torcida de futebol pra colocar. Você já teve, né? O jogo da Lazio que você foi assistir? Foi da Roma com Roma e Lazio. Roma e Napoli. Tá. E eu fiquei um pouquinho incomodado. Porque lá transcende, eles vão pra parte religiosa. É mãozinha levantada, esticada lá, é um pouco uma Fala coisa que a torcida da Lazio é difícil. Mais um. É nesse sentido aí. Boa tarde, pessoal do Arena CBN Campinas. Neymar acabou a carreira dele faz tempo. A seleção vai só participar novamente. Infelizmente. E a torcida que rebenta mesmo é do Corinthians. Do Mar Antônio de Nova Odessa, São Paulo. Nova Odessa, adoro Nova Odessa. Parabéns pelo programa. Vinícius também mandou mensagem aqui. Boa tarde, o problema do Neymar foi, entre aspas, fecha aspas, ter ganho uma medalha de ouro. Se tivesse ganho uma Copa do Mundo, ele estava sendo comparado a Ronaldo e Romário. Mas aí acho que também nem existiria uma comparação, né? Porque são posições diferentes. Mas se você pegar, citar o Cristiano Ronaldo aqui. Ele ganhou o Euro, beleza. Ganhou a Copa do Mundo não ganhou. A Copa do Mundo não ganhou. O Messi foi ganhar agora na última curva, né? Depois de ter, inclusive, aposentado da seleção. Exatamente. Nossa, o Messi sofreu, hein? Sofreu, o Messi. Chorava, hein? Não sei o que, dava não dó, jogo mais. Copa América Centenário contra o Chile, né? Que ele perdeu. Nossa, que deu dó do moleque chorando no banco. O Vinícius, boa tarde, rapaziada. Tem brasileiro que torce pra Argentina. Imagina se não vão torcer contra o Neymar. Observação, o único jeito de eu torcer pela Argentina é se ela jogar contra o Corinthians. E é tenso, hein? Chato, hein? Ficando chato, hein? Vamos falar com o Rafael Pio, tá? Cadê o Vai Corinthians gritando? O Vai Corinthians tem. O Bolacha não fica colocando São Caetano, Silvio Luiz. Cadê o Vai Corinthians berro? Nossa, esse é com raiva, né, velho? Esse tá com raiva. Insuportável, tá louco. 4h52. Ô, Carlão, falando em Neymar, vamos esquecer esse assunto. Você tem um assunto mais legal pra falar com a gente, Antônio, não tem? Olha tem só, ou não tem, Carlão? Eu tenho, porque eu vou falar de Piracicaba. Aliás, o Papa Leão 14 agora é 15. É mesmo? É 15. Recebeu a camisa do Joaquim? Recebeu um... Não é camisa. Camisa é um manto sagrado. Camisa é que você usa. Sagrado, ele recebeu um manto. Uma batina. Vai fazer a próxima missa, inclusive, vai com essa subir, camisa. Depois que ele recebeu a camisa do Joaquim, zebrada. O 15 vai subir pra Série A do Campeonato Paulista. Agora chama Roma, não é nem Roma, é Roma.
Será que vamos visitar a Piracicaba no que vem? Se Estão pensando em colocar o Rio Piracicaba lá no Vaticano. Vamos lá então, está chegando a Agenda Piracicaba 2026. O evento terá este como tema: ciência e inovação como alavanca do desenvolvimento, reunindo a sociedade civil, poder público, acadêmica e o setor produtivo com foco no desenvolvimento regional. O fórum ocorrerá no Engenho Central. O Agenda é gratuito, mas as vagas são limitadas, então já se inscreva em agendapiracicaba.com.br, agendapiracicaba.com.br e garanta sua participação. Boa. Agenda Piracicaba 2026, fique ligado, em breve mais informações. Realização EP Eventos, apoio Prefeitura de Piracicaba. Aí! Arena CBN. Sua empresa não pode parar e muito menos ficar vulnerável. Com a NetTurbo Telecom, você garante conectividade de alta performance e proteção robusta contra ameaças digitais. Cibersegurança e velocidade caminham juntas com soluções personalizadas de firewall, backup e defesa contra ataques cibernéticos. NetTurbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Acesse netturbo.com.br e proteja o futuro do seu negócio. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Campinas, capital do vôlei, porque amanhã começa o Campeonato Sul-Americano de Clubes no ginásio do Taquaral. Será a primeira vez que Campinas vai sediar o torneio, que vão ter representantes do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Equador. O Vôlei Renata é o principal organizador do torneio. E a primeira rodada acontece amanhã, quarta-feira, dia 25, às 14h, tem Cruzeiro e o Lagomar do Uruguai. Às 5h, o Minas enfrenta o Deportivo do Equador. E o Vôlei Renata, às 20h, com transmissão da CBN Campinas, enfrenta o Murano do Chile. Informações a respeito de ingresso você acompanha nas redes sociais do Vôlei Renata. www.voleirenata.com.br/ O símbolo, né? Vai escrever barra, não que não vai entrar. A barra, aquela barrinha lá. É a barra. Barra, o tracinho caindo barra, assim. Okay. Torcedor. A Páscoa já começou no Iga Atacado com variedade e economia de verdade. Arroz broto legal tipo 1, 5 quilos, R$23,98. Coxinha da asa sadia congelado 1 quilo, R$13,98. Sabonete Francis fragrâncias clássico 90 gramas, R$2,69. Amaciante IP aconchego 5 litros, R$17,98. Corra, ofertas válidas até o dia 2 de março. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Sabe aquele cursinho que vibra mais que torcida em final? A Oficina do Estudante é foco e aprovação na veia. Venha vestir as cores que mais aprovam. Bolsas de estudo. Inscreva-se. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. Marcelão, vamos dar voz ao ouvinte? 4h56, acho que dá tempo de mais alguns áudios. O pessoal tá participando aqui do Arena. O pessoal gosta do Neymar porque nunca viram Zico, Sócrates, Zenon, Renato, Júnior, Falcão, Cerezo, cada um Neto, porque nunca viram esses caras jogar bola. O Neymar, ele é habilidoso, só. Ele não resolve nada. O negócio dele é mídia, é dinheiro no bolso. Calma, né? Tá preocupado com a mídia. Tá bom. Beleza. Salve aí, pessoal do Arena. Olha, não é uma torcida especialmente animada, mas vale uma menção honrosa. A torcida do São Paulo, que tá carregando o time nas costas aí há uns 15 anos já, não é? São Paulo contra Libertadores ferve, hein? Nossa senhora, mais um. Tem times que tem mais pegada de Libertador, né? Inter. Boa tarde, equipe do Arena, Guilherme do Ouro Verde. Ô, Guilherme, tá bom? Tô com o Carlão nessa questão do então Neymar. leva o Carlão pra casa. Acho que a nossa geração que vê o Rivaldo, vê o Djalminha
e tantos outros aí, até mesmo o Giovani dos Santos. Erlon Foquinha. Não dá pra torcer contra que isso, um cara esses caras e dizer que Neymar é um jogador melhor que eles. Não dá pra dizer, infelizmente. Neymar pra mim nem de graça. Boa. Neymar nem bom. Tá bom. Mais um. Torcida Porreta. É da velha guarda do Bandeirantes, aqui de Itatiba. Wilson Estocco, aqui de Itatiba falando. Um abraço a todos aí. Até mais. Tchau, tchau. Como é que... Põe de novo esse aí. Como é que chama o time dele? O Arrancador? Bandeirantes. Torcida Porreta. É da velha guarda do Bandeirantes, aqui de Itatiba. Wilson Estocco, aqui de Itatiba falando. Um abraço a todos aí. Até mais. Tchau, tchau. Bandeirante de Itatiba. Itatiba, você viu? E é uma torcida, sabe o quê? Porreta. Cuidado, hein? Ó, Giovanni Cigano mandou mensagem aqui, falou que colocou o pênalti daquele moço da Portuguesa cobrando lá, foi o Maceió que bateu. Maceió, sangue frio. Todo mundo ficou perdido, né? Gelado aquele rapaz. Como que ainda conseguimos acreditar em Neymar pra ganhar a Copa? Pra tudo existe começo, meio e fim. Tudo é atualidade. Ó, o Brunão rasgando a botina. Não vamos esquecer que teve um maluquinho aí que arrebentou os dois joelhos, o mesmo joelho 2 vezes. E foi campeão mundial. E, inclusive, um dos melhores do Mundial. Mas era um fenômeno, né? Abraço, Milton de Souza. Bom mesmo é o hino do 15. Ele tá mandando aquele hino. Caixa de Forfe. Asa de barata. Mindo entorrado. Neca de porteira. Jaqueta que fique. 15. Aí sim, hein? 15. Hoje não tem nenhum joguinho pra gente assistir, né? Brasileirão? Não tem, né? Não. Acho que começa amanhã. Né? Amanhã tem. Não tem nada hoje, Chaibe? Não tem um joguinho bom. Tá rolando Copa do Brasil já, Boa Vista 0, Maringá 1. Hoje à noite tem Joinville e CSA, América de Natal e Gás e Fortaleza e Maguari. E tem Libertadores também, mas não envolve brasileiro. Qual que é o jogo do canal campeão hoje? Você tem como me confirmar aí? Fortaleza é bom, né? Fortaleza, né? Não tenho, viu, Lupinho? Não tem problema. Tudo bem. Tem problema. Tá tudo bem, chefe? Amanhã aqui, tudo bom, papai. Tudo certo. Amanhã reserva. Jogo do Bugrão e Castanhal. Castanhal. Copa do Brasil. O que será que vende no estádio do Castanhal? Castanha do Pará? Cara, legal, assim, rango de estádio, né? Vende castanha. E lá no Pará, açaí é bom, hein? Lá o açaí é salgado, né? Açaí é salgado. O pessoal come açaí com peixe. Original, sabia? Nossa. Não é congelado com leite. Nossa, açaí do Rafael Pio aqui. Rafael Pio vai pedir um açaí aqui num complexo de açaí. Tá louco. Aí tá lá a sugestão. Ele falou assim: pode tirar o açaí. Vem leite em pó desnatado, chocolate, granulado, leite condensado. Se bobear, vem tudo. Menos o quê? Menos o açaí. Ketchup, mostarda. Ó, gente, vambora. Marcelo Eloy Corintiano já mandou a gente parar de falar. Daqui a pouco vem chegando aí o ponto final. E amanhã, 3 da tarde, não teremos o Arena, porque tem o jogo do Guarani pela Copa do Brasil. O jogo começa às 3h30, só que aqui na CBN, a partir das 3 da tarde, você já fica por dentro de todas as informações. Castanhal e Guarani, segunda fase da Copa do Brasil. Uma excelente terça-feira, finalzinho de terça-feira. Zé, bom descanso amanhã. Carlão, valeu. Júlio, amanhã estaremos aqui. Valeu.